Boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos esperar as pessoas chegarem, vamos começar mais uma live do nosso grupo Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Ana Beatriz Carvalho entrou, Mônica Dourado, seja bem-vinda, Mônica. Cícero Santos Gelson. Vamos esperando as pessoas entrarem, a gente vai se acomodando. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo o Manel, que vai falar sobre mudou de lugar, a Mônica. Isso, Mônica, nós mudamos. Nós estamos aqui com as netinhas na praia. E a gente mudou o nosso estúdio, tá? Joaquina entrou, Adriana, Manuel entrou aí, a Regina. Estamos esperando todo mundo entrar, para ninguém perder nada. Opa, a Jacinta entrou também. Mônica, exatamente. Uns diazinhos, só sexta, sábado, domingo aqui com as netinhas na praia, no Porto das Dunas, para quem conhece Fortaleza. Já chamei o Manel aí para entrar. Arthur Kestner entrou, o Diego Crisel entrou. Boa tarde, Arthur. Opa, Manel. Boa tarde a todos, boa tarde, Eleazar. Aquele abraço a todos. A Mônica já reconheceu que eu havia mudado de lugar, havia mudado de estúdio. Está na praia. Isso, é porque nós estamos aqui no Porto da praia, da praia. Isso. Então, nós mudamos o estúdio. E aí, Manel, como é que estão as coisas? Beleza. Muito trabalho. Está ouvindo direitinho, imagem boa, som bom? Tá ótimo. Som, a imagem tá boa e não tá tendo aquele delay da última live, né? Ok. Vamos aí recebendo as pessoas, né? O Arthur tá falando com você. Tudo bom, Arthur? Boa tarde. Vamos lá, tem um bocado de gente já, mas vamos esperar aqui entre o resto, daqui a pouco a gente começa. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Lembrando que, fora essa nossa de hoje, o Maurício entrou. Nós vamos ter uma live na quarta-feira com o Arthur, falando sobre o nazismo oculto em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ele fez algumas pesquisas lá onde ele mora, muito interessante. Nós não marcamos ainda a do outro sábado, né, Manel? Vamos pensar ainda no tema, mas vamos lá. Tema não falta, né? Vamos ver se tem conteúdo, né? Se tem conteúdo para tudo isso. Mas tema na Segunda Guerra Mundial não falta. Isso. Recebemos uns... político não falta, não. Isso. Recebemos uns bons feedbacks, viu, Manel? Gente que entrou e disse, olha, está sendo excelente. Ouvir as lives de vocês é muito legal. Tem sido muito boa. Né? Muito bom saber. Muito bom saber quem está agradando o público aí. Escolhemos a Operação Tocha, a gente já falou de uma outra, da batalha, né, de El Alamein. E vamos falar numa outra, talvez, na mesma proximidade histórica, no mesmo contexto histórico, né? Isso. No mesmo ano, e muito próximo historicamente, na verdade, as duas operações, digamos assim, elas foram simultâneas e, em certa medida, houve um planejamento conjunto no sentido de que a liberação de uma dependia da realização da outra, né? É possível que os ingleses tivessem executado a operação de El Alamein até por uma necessidade, mesmo que a tocha não acontecesse. Mas é pouco provável que os americanos lançassem a tocha sem que tivessem a garantia que os britânicos tivessem derrotado as forças ítalo-germânicas do norte da África. Né? Seria mais arriscado. Não é impossível que tivesse acontecido, mas é menos provável que tivesse acontecido, né? O Arthur está pedindo para eu assistir a live na quarta. Com certeza, Arthur, estarei prestigiando, sim, né? Dependendo do trabalho, às vezes eu fico um pouco impedido, mas vou tentar com certeza prestigiar, né? Tentando dar uma folga aí. A Natália também entrou. Um abraço, Natália. Obrigado aí pela presença. Então, Denise, opa, grande abraço, Denise. Seguinte, gente, a Operação Tocha não é uma operação talvez das mais conhecidas pelo nome na Segunda Guerra Mundial.
mas ela tem um papel singular. Ela é a estreia dos americanos na guerra, lutando na frente ocidental. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em 7 de dezembro de 1941, quando foi atacado pelos japoneses no Havaí, né? O ataque à base naval de Pearl Harbor, né? Veja, aquele ataque ele foi sequenciado por uma declaração de guerra americana aos japoneses e por uma declaração de guerra dos alemães aos americanos, no dia 11 de dezembro de 1941. Uma declaração que não era mandatória, embora houvesse uma aliança, houvesse um acordo entre japoneses, italianos e alemães, não havia co-obrigação de se declarar guerra se outro fosse intimado a lutar, e mesmo que houvesse, nessas horas, esse tipo de aliança se desfaz. Hitler voluntariamente declarou guerra aos Estados Unidos por motivações próprias que eu não vou abordar aqui, porque aí quebraria um pouco o tempo, né? Mas o fato é que do final de 1941 até meados de 1900 até o final de 1942, na verdade, os americanos não viram luta no teatro ocidental da guerra. E vamos entender o teatro ocidental da guerra, né? A Europa e o norte da África, que é onde a guerra estava sendo lutada no Ocidente. Os americanos participavam da Batalha do Atlântico, né? Muito mais para defender os comboios que iam à Europa ou iam à Ásia, iam à China através do Atlântico Sul e Oceano Índico, iam à Europa através do Atlântico Norte, ou iam ao Ártico através do apoio de comboios britânicos, de forças navais britânicas, mas em terra, combate em terra, eles não tinham experimentado até então. No Pacífico, a luta sim já havia começado a campanha de Guadalcanal, né? Mas não havia começado ainda uma grande ação ofensiva americana contra os alemães, os italianos e as forças do eixo no Ocidente. Por quê? Por duas razões principais, tá certo? A primeira razão é uma razão óbvia, né? O continente europeu estava tomado, né, pelos alemães. A Europa Ocidental era controlada pela Alemanha. Então, qualquer tipo de ação americana contra os alemães dependeria de algum tipo de desembarque de forças americanas na Europa, né? E teria que ser um desembarque de forças anglo-americanas. O segundo, e aí, claro, isso era uma operação muito complexa, difícil, que exige um planejamento muito grande e demanda uma quantidade de recursos navais, aéreos e terrestres gigantesca, né? Não é uma operação fácil de ser montada. Vamos dizer que a Operação Overlord só foi montada 2 anos depois, em 1940, 2 anos e meio depois da declaração de guerra, em 1944. Só foi realizada 2 anos e meio depois. Então vamos lá. Fazer isso em 1942 seria muito difícil. Por uma segunda razão. Os americanos não tinham um exército de verdade. Pode parecer estranho falar isso hoje em dia, que os americanos em 1941 tinham uma força militar inexpressiva, já que são a maior potência militar do mundo hoje, né? E são a maior potência militar do mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Competiram durante muito tempo com a União Soviética, mas são e durante algum tempo ainda serão a principal potência militar do mundo. Mas em 1941 não, as Forças Armadas Americanas eram inexpressivas. A Marinha tinha alguma força, era uma marinha de respeito, mas era menor, por exemplo, que a Marinha Britânica. O exército era inexpressivo. O exército americano era menor do que o exército de alguns países europeus pequenos, tipo Bélgica, Holanda, antes da guerra. Então, o exército americano era inexpressivo. Então, os americanos precisavam de tempo para formar um exército. Um tempo de treinamento, de formação de cadetes, de formação de oficiais, né, de preparação para a guerra, preparação do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de liderança, de planejamento, e também de formulação de táticas, de estratégias, de construção de equipamento militar, de militaria adequada para lutar uma guerra que já era uma guerra no nível que exigia armamento moderno que os americanos naquele momento não tinham disponível. Então, qualquer ação muito precipitada dos americanos na Europa, no teatro ocidental, seria muito ousada porque eles estavam atrasados em relação aos alemães. Estavam atrasados, inclusive, em relação aos britânicos. Ainda assim, havia o desejo dos americanos de, priorizar a guerra na Europa e não a guerra ao Japão. Vamos lá, foi o Japão que começou a guerra contra os Estados Unidos, né?
Os Estados Unidos entrou na guerra por conta de uma ação japonesa. Mas, ainda assim, os americanos, desde o princípio, definiram que a prioridade seria vencer a Alemanha. Desde o momento que a Alemanha declarou guerra, a prioridade era vencer a Alemanha. Não era vencer o Japão que eles atacou, era vencer a Alemanha, que ele declarou guerra dias depois. Por quê? Bom, primeiro porque a Alemanha era o principal adversário. Era a principal potência militar da época, né? Era a principal opressora e ofensora de um controle global, né? De uma ameaça de controle geopolítico global na época. Segundo, por conta de alianças históricas que os americanos tinham com os britânicos. Terceiro, porque já havia o interesse de Roosevelt, né? Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente americano, de que os Estados Unidos aproveitassem aquela ocasião para exercer um papel de liderança global. Se tornarem, de fato, não apenas a maior economia do mundo, mas a maior nação política, militar, a maior influência sobre o mundo a partir daquele momento, né? O Roosevelt sempre entendeu a guerra como uma oportunidade não apenas de libertar a Europa, ou de eliminar os desejos e anseios imperiais do Japão na Ásia, né? Mas também uma forma de transformar a América, né, os Estados Unidos da América, no grande protagonista das relações internacionais. É um objetivo que foi alcançado, evidentemente. Então, desde Manuel, um minutinho, vou só fazer uma mudança aqui no ambiente, tá? Porque as netinhas chegaram. Tá bom. Eu estou indo para um lugar mais fechado. Elas têm a prioridade. Fechado. Melhor. Pronto, Manuel, pode continuar. Então, vamos lá. Então, Roosevelt definiu desde muito cedo que a prioridade era a Alemanha. Ao optar por isso, ele evidentemente enfrentou oposição dentro do país, porque havia um desejo de vingar o ataque a Pearl Harbor, o ataque ao Havaí, e havia a demanda de que se priorizasse a guerra no Pacífico e não a guerra no Atlântico, não a guerra no Ocidente. Mas Roosevelt insistia nisso e, evidentemente, os britânicos eram muito simpáticos a essa predileção do Roosevelt, né? Em algum momento aí, entre abril e maio de 1942, essa questão de os Estados Unidos entraram na guerra, decidiram que derrotar a Alemanha é a prioridade. Bom, agora temos que entender o que é que nós vamos fazer em face dessa nossa prioridade. Então, se você pegar o Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o secretário da Guerra, o Stimson, o comandante supremo do Exército, George Marshall, autor do Plano Marshall, e o almirante King, tinham muito claro entre si que, bom, se a prioridade é a Europa, se nós não vamos priorizar o Pacífico, a primeira ação que a gente tem que fazer é entrar na Europa. Mesmo tendo um exército pequeno, mesmo tendo pouca experiência, nós precisamos atacar rapidamente a Europa, porque o objetivo estratégico é vencer a Alemanha, então temos que atacar próximo onde a Alemanha está, libertando a França e atacando a Alemanha no seu coração industrial pelo Ruhr. Isso teria uma outra vantagem, né? Aliviaria a pressão sobre os soviéticos, né? A Barbarossa tinha começado em junho do ano anterior, em 1941, e continuava até então, né? A guerra havia retomado no leste, a campanha de primavera havia começado em abril, e a Alemanha continuava pressionando muito fortemente a União Soviética, que era vítima de toda a brutalidade, toda a intensidade do exército e da Força Aérea da Alemã, das Forças Armadas Alemãs, da Wehrmacht. Então, as perdas gigantescas dos soviéticos, a pressão militar excessiva, né? A percepção de que a guerra estava sendo definida ali, naquele momento, e que se os soviéticos fossem derrotados, aquilo poderia transformar o poder alemão numa coisa hegemônica e muito difícil de ser superada depois, aumentava essa pressão por ter uma ação rápida na Europa. Então, a pressão do Estado-Maior americano sobre Roosevelt era, beleza, quer a Europa? Beleza, chefe, agora vamos atacar a França, vamos invadir a França. O problema, tinha que ter o apoio britânico, né? Os britânicos estavam ali perto, né? próximos da França via Canal da Mancha, então qualquer ataque à Europa pelo norte, mais próximo ao coração da Alemanha, deveria passar por uma ação através da Grã-Bretanha, através das Ilhas Britânicas, através da Inglaterra, e, a partir do sul da Inglaterra, uma invasão à França, né? nos locais mais apropriados. A questão é, eu coloquei agora há pouco, né? Os americanos não tinham uma força militar expressiva naquele momento, né? Eles não tinham condições militares de fazer isso sozinhos. Precisavam dos britânicos. Precisavam dos britânicos para várias coisas, né?
Precisava dos britânicos pelas bases, precisava dos britânicos pela marinha, muito poderosa. A marinha americana não tinha condições de exercer esse papel, até porque estava lutando uma guerra no Pacífico também. E a guerra no Pacífico era essencialmente uma guerra naval naquele momento. Né? A guerra no Pacífico, nas ilhas do Pacífico, ela começou aí no outono de 42, mais ou menos na mesma época da Operação Tocha. Ali é mais água do que território, né? Ali é mais água do que território, a guerra foi essencialmente uma guerra naval. Então, a Marinha Americana precisava da Marinha Britânica e havia necessidade de apoio aéreo, porque se você vai transportar forças terrestres do ponto A para o ponto B por meio naval, os navios são um alvo fácil para ataque aéreo. Então, você precisa ter cobertura aérea desses navios. Quando essas tropas chegarem em terra e forem desembarcadas, elas precisam ser supridas. Então, continuamente tem que ter uma linha de navios suprindo. Então, essa cobertura aérea não é pontual, ela tem que ser contínua. E a própria manutenção dessa instalação em terra, né, dessa invasão em terra, depende de apoio aéreo para fazer parte do conjunto de ações táticas necessárias à dar continuidade à própria invasão. Problema: naquele momento, em meados de 1942, nem britânicos, muito menos americanos, tinham capacidade aérea de ter grande superioridade sobre os alemães na França. A França mantinha uma Luftflotte, né, um dos seus grupamentos, digamos assim, dentro da Luftwaffe, da Força Aérea. Ela dividia em Luftflotte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eram, digamos assim, os exércitos aéreos, né, que congregavam, digamos assim, as unidades da Força Aérea espalhadas pelos territórios ocupados ou os territórios em conflito. Então, na França em particular e na Bélgica, havia unidades robustas da Luftwaffe, né? Havia uma Luftwaffe robusta. Seria muito difícil conseguir superá-la no momento em que os aviões aliados ainda tinham alcance curto, os aviões de caça. Os bombardeiros tinham alcance mais longo, mas os caças tinham alcance curto. Então, seria difícil conseguir caças que fizessem o cruzamento do Canal da Mancha, indo e voltando, combatendo os alemães e defendendo os navios. Então, não havia garantia de superioridade aérea. Havia dificuldades aí navais por conta da força submarina alemã, que era muito forte, e havia dificuldades com a questão da quantidade de tropas disponíveis. Os americanos tinham poucos recursos e os britânicos tinham mais, mas esses recursos estavam espalhados na Inglaterra, no norte da África, na Ásia e uma parte no Oriente Médio. O 9º e 10º Exército ficavam estacionados ali no Iraque e na Palestina, na Síria e na Palestina. E os britânicos, na verdade, não queriam a invasão à França naquele momento. Aí temos uma grande discussão histórica que é: por que os britânicos não queriam invadir a França em 1942? Se você perguntar para historiadores americanos, eles vão dizer que os britânicos eram medrosos. Se você perguntar para os historiadores britânicos, eles vão dizer que os americanos eram ingênuos, né? De fato, há uma tendência histórica aí da Inglaterra de preferir estratégias. Eu vou usar a Inglaterra ou Grã-Bretanha simultaneamente aqui, eu sei que é diferente, mas as pessoas vão entender. Há uma tendência da Inglaterra preferir estratégias periféricas ou diversionistas para ações militares em terra. Historicamente, ela tem essa tradição. Ações muito incisivas, frontais, estão fora um pouco do modus operandi, né, do mindset, para usar a expressão da moda, dos britânicos aí em termos militares. Além disso, as perdas durante a Primeira Guerra Mundial machucaram muito o exército britânico, né? Tiraram um pouco do punch, né? Porque as perdas foram significativas. Então, os britânicos olhavam, digamos assim, qualquer confrontação direta com a Alemanha muito precoce em terra como algo muito arriscado. E, na minha opinião, não estavam errados. Se a invasão acontecesse em 1942 ou até em 1943, como os americanos queriam a invasão em 2 etapas. Primeiro, em 1942, para fazer uma cabeça de ponte, ali em Brest ou Cherbourg, que você conhece, e depois completar essa cabeça de ponte, ampliá-la em 1943. Ou seja, manter aí um pedacinho de terra pequeno ali durante quase 6 meses ou 9 meses, né, do outono de 42 à primavera ou verão de 43, ia ser muito difícil. Então, Churchill insistiu, persistiu, convenceu Roosevelt que não era possível fazer essa invasão. Roosevelt peitou os seus chefes de Estado-Maior. Foi uma das poucas ocasiões da guerra em que ele disse: eu não concordo com vocês, a gente não vai fazer o que vocês estão sugerindo, ou seja, Marshall, Stimson e King, fiquem quietos, a gente vai fazer o que os britânicos querem. Né? E os britânicos venceram a batalha, e a batalha de ideias, né? E aí se optou por um outro tipo de operação.
Os americanos queriam lutar em 1942. Então onde é que é melhor para a gente lutar? Vamos para o norte da África. Por que o norte da África? Bom, duas razões. Uma razão geoestratégica é que, bom, o norte da África era uma região que estava em processo de luta entre britânicos, italianos e alemães, entre forças britânicas, ou forças da Commonwealth, né, britânicos e aliados, e forças do eixo, principalmente italianos e alemães. Manuel, e é interessante, eu acho que pontuar nesse momento, que algumas pessoas nos perguntam por que a batalha, por que as batalhas da África começaram, né? Afinal de contas, quem foi que começou todo esse processo na África? É interessante dizer agora, né? Pronto. Que foi Na por causa da África, invasão italiana, né? isso, em 1940, os italianos ansiosos aí de restaurar um império, um novo império romano, Colonial, né? um império colonial italiano no norte da África, na Líbia, no Egito, e aí fazer uma ponte entre Líbia, Egito e Abissínia, né? Abissínia, talvez Sudão, invadiram território britânico, a Cirenaica, que hoje faz parte da Líbia, mas na época era um território separado de controle britânico. Tentaram invadir o Egito, mas foram derrotados pelos britânicos. Aí depois os alemães entraram para ajudar os italianos, entrou Rommel na história, e aí a gente já comentei um pouco sobre isso Na época do live sobre Egito, na época o Egito era um protetorado inglês, né? Isso, o Egito era um Né? protetorado E inglês. ali, e ali interessante que todos os países ali eram uma colônia de alguém, né? Ali naquele. Ou você era um protetorado, que era o caso do Egito, né? Ou você era uma colônia direta, que era o caso da Tunísia, do Marrocos, da Argélia, que eram colônias francesas. E a Isso. França havia sido ocupada pela Alemanha e era a França de Vichy, né, cuja capital era Vichy, era um governo aliado alemão, né? Na verdade, ele era tutelado pelos alemães. Então, se você dominasse o norte da África, você estaria agredindo as forças do eixo? Sim. Se você atacasse o norte da África, você garantiria o controle do Mediterrâneo, e ao garantir o controle do Mediterrâneo, teria algumas vantagens logísticas, né? Primeiro, você diria para a Turquia, que estava ali muito próximo da Rússia, o seguinte, nós controlamos o Mediterrâneo, não tem de se aliar à Alemanha, não. Segundo, você pressionaria a Itália, né? A Itália, vendo que os aliados tomaram o Mediterrâneo, ia ter que renunciar à guerra, o que acabou acontecendo meses depois. Segundo, você pressionaria a Espanha, que também era uma potencial aliada à Alemanha, embora fosse neutra naquele momento. Não entra na guerra não, porque nós chegamos aqui e controlamos, né? Outra vantagem seria que não era um teatro muito difícil, muito duro. A liderança militar, a preponderância militar era britânica, né? As forças italianas e alemãs ali eram minoria, né? Eram minoritárias. Então não seria tão difícil assim. A grande ameaça que havia, na verdade, é que os espanhóis fechassem Gibraltar e isso talvez levasse a um tipo de isolamento das forças britânicas no Mediterrâneo. Mas Franco não tinha peito, nem tinha recurso para entrar naquela guerra. Os britânicos sabiam disso, né? Os americanos tinham um certo temor e uma certa antipatia pela operação, porque, como eu disse, eles queriam entrar a Europa dentro via França. Mas, enfim, o plano foi montado, né? Uma invasão aí em 3 braços, né? Para atacar via Atlântico, Marrocos, em Casablanca, né? Tema lá cidade tema do filme famoso, do Bogart, em Isso, 1942. Outra em Oran, que fica a fronteira do mas no Marrocos meio, espanhol com a Argélia, e outra em Argel, que é a capital da Argélia. Havia uma ideia de também atacar Tunis, ou pelo menos algum porto próximo a Tunis, como o Porto de Bono, mas aí abdicou-se da ideia pela proximidade que havia da Sicília, e aí a possibilidade de haver algum tipo de contramedida alemã e italiana que ofendesse a operação. Tá? Haveria menor risco se fosse nesses pontos citados, né? E todos esses pontos eram controlados exclusivamente pela França de Vichy, né? Nenhum ponto era controlado aí exatamente pelos italianos e pelos alemães. Embora houvesse interferência política alemã, porque, repito, a França de Vichy era tutelada, mas era a França de Vichy, não eram tropas alemãs que estavam ali. Ou seja, os americanos estrearam na guerra no norte da África, em 1942, não contra os alemães, não contra os italianos. Estrearam contra os franceses. Então, a primeira ação militar americana na Segunda Guerra Mundial, em novembro de 1942, a Operação Tocha se deu entre 8 de novembro de 1942 e 16 de novembro de 1942, não foi contra alemães, não foi contra italianos, foi contra franceses.
E, na verdade, não chegou a haver grandes batalhas, não. Os americanos fizeram todo um movimento de... Vamos lá, quando eu falar os americanos, corrija-me. Americanos e britânicos fizeram todo um movimento, toda uma articulação para tentar fazer com que aquelas forças na França ou se rendessem rapidamente, sem luta, né? Ou se passassem para o lado aliado, né? Recebessem de bom grado, né? Para que aí houvesse uma cooperação. Construiu-se uma ponte para isso, tentou-se construir uma ponte para isso através de um oficial francês, tem uma história bem sofisticada, que é o... Nossa, escapou o nome agora, tem que ir para o pai dos burros aqui. Darlan era o almirante, era o... Nossa senhora, cadê o nome do homem? Deu um branco em mim aqui. Qual é, Manel? Diz aí. Henri Giraud. Henri Giraud é um Tá. general do exército francês que foi capturado em 1940, fugiu de forma espetacular de uma prisão alemã, foi protegido pela resistência francesa e, através da resistência francesa, chegou às mãos dos americanos. E de submarino levaram ele para Gibraltar, onde o general Eisenhower, que foi nomeado comandante em chefe daquela operação, Eisenhower estreou na guerra também nesse momento, né? Ele fizeram parte dos planos de preparação inicial da entrada dos americanos na guerra. Primeiro, numa tentativa de ir para a Europa, depois ele foi nomeado por Marshall para ser o comandante daquela operação de invasão à África, ou seja, a Operação Tocha. Então, ele foi levado aí para a presença de Eisenhower, que tentou convencê-lo, né, ele e os oficiais americanos presentes, de fazer com que ele se tornasse não apenas um aliado americano, né, ante os franceses, né, mas que ele se tornasse um ator preponderante naquela operação, ou seja, usasse da influência dele para que os oficiais superiores no Marrocos, na Argélia, né, cedessem a ação americana, que na verdade foi anglo-americana. Os britânicos tiveram participação também nessa invasão, não apenas a participação naval, né, mas a participação em terra, parte das forças eram britânicas. Então, o Giraud tentou ser trazido para essa operação, mas ele acabou não tendo uma participação efetiva nela, por duas razões. Primeiro, porque a influência dele sobre os oficiais franceses do norte da África, os oficiais da França de Vichy, era alguma coisa entre nada e zero. Tá? Ele não tinha nenhum tipo de aquiescência sobre aqueles oficiais. Ele foi um oficial capturado em 1940, ele não tivera nenhum papel na França de Vichy, então a liderança militar dele não era vista como alguma coisa importante. E o De Gaulle estava na Inglaterra, ele não foi nem sondado para ser um ator nessa operação, porque também não teve qualquer tipo de influência sobre aqueles oficiais no norte da África. E o Giraud também, aparentemente, tentou convencer o Eisenhower de que ele deveria liderar aquele negócio ali, tá certo? O cara chegou agora, estava preso um dia desse, quer liderar forças que não são francesas para comandar, tipicamente francês, isso aí, né? Mas os americanos deixaram ele um pouco de escanteio. Não, você fica aqui, quando a gente dominar lá, a gente volta a conversar. Durante a invasão, que aconteceu em três locais, né? Na verdade, ela aconteceu em três regiões, né? Na costa do Marrocos, próximo a Casablanca, em 3 portos próximos a Casablanca. Aconteceu em Oran, que é próximo de Gibraltar e próximo do Marrocos espanhol, e aconteceu aconteceu em Argel, né? Que é a capital da Argélia. Em Argel era Task Force, né? Era a Força-Tarefa Oriental, que era preponderantemente britânico, né? Tinha uma divisão americana, mas era preponderantemente britânica, era liderada por um general britânico. Existia uma força-tarefa preponderantemente americana que desembarcou em Argel, e uma outra força também preponderantemente americana, ou absolutamente americana, embora as forças navais fossem mistas, que desembarcou no Marrocos. Essa do Marrocos, o comandante dela era o famoso general Patton, né? Então, Patton estreou na guerra também nesse momento, ele desembarcou lá no Marrocos, e lá no Marrocos, lá em Casablanca, ou nos portos que foram tomados, foram 3 portos, né? Vou pegar aqui a referência dos nomes dos portos aqui. Manel, mas o comandante geral da operação Era o Eisenhower. foi o Eisenhower. O Eisenhower, né?
cada task force, né, cada força-tarefa, a força-tarefa ocidental, a central e a oriental, elas tinham um comandante direto, né? O Anderson, no caso, o britânico, em relação a Argel, em Oran era o Lloyd Fredendall, que teve uma participação desastrosa meses depois na Tunísia, e o Patton, que ficou muito famoso. Não consegui capturar aqui, não. Então, as ações americanas, então, foram precedidas de uma série de tentativas, inclusive envolvendo resistência francesa, espionagem, né? Tem um personagem aqui interessante, que é o Mstislaw Słowikowski, nomes poloneses, assim, fantásticos, né? Que era um espião polonês, né? Que organizou uma rede de inteligência na Argélia, que tentou ali favorecer a operação americana. Os poloneses tiveram uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial, que não é muito falada, né? Oficiais militares japoneses, poloneses tiveram participação em vários episódios, vários teatros, desde a questão da decodificação da Enigma até a Operação Tocha, o Dia D, e a Operação nas Ardenas. Então, a Polônia teve o seu papel na guerra, mas acabou sendo um papel meio obliterado aí pelos demais atores. Mas vamos lá. Assim, né, Manuel? Assim também como os próprios africanos. Eu estava vendo hoje, para me preparar para essa live, eu estava lendo um artigo em que eles tentam resgatar o papel dos próprios africanos nessas batalhas, né? Eles lutaram muito a favor do Ocidente, né? Veja, os africanos lutaram muito, os indianos lutaram muito, né? No 8º Exército havia unidades que eram indianas, né? Soldados indianos que estavam ali lutando pelo Império Britânico, né? Não eram só britânicos, nem neozelandeses, canadenses, australianos, não. Eram também os indianos e também africanos, franceses. Soldados africanos franceses lutaram na França em 1940. Né? Soldados da França colonial lutaram em 1940 na França. Inclusive, algumas filmagens desses soldados foram usados pelos alemães de forma absolutamente preconceituosa, o que seria natural, né? Para mostrar que a França está acabada, está apelando aqui para os negócios aqui das colônias, até porque não tem condição de ganhar essa guerra mesmo. Né? Era uma época, evidentemente, mais preconceituosa, né? E uma cultura extremamente preconceituosa, que era a cultura alemã, de essência preconceituosa, que era a cultura nazista. Então, vamos lá. A invasão em si, ela foi extremamente bem sucedida. Por conta de toda essa articulação de espionagem que foi feita com agentes poloneses, resistência francesa, tentativas americanos de influenciar o oficialato francês ali no norte da África, também, tudo isso aí, tá certo? Tudo isso aí foi importante. O próprio fato de serem os americanos e não os britânicos, né, ajudava, porque havia uma animosidade histórica entre britânicos e franceses. E 2 anos antes, os britânicos atacaram a frota francesa em Mers el-Kebir, né, e destruíram a frota francesa. E morreram muitos marinheiros franceses, né? Isso causou uma comoção na França, né? Foi uma ação militar estratégica, ela foi correta do ponto de vista militar, mas ela causou um rancor muito grande da Marinha Francesa. E dentro das Forças Armadas Francesas de Vichy, que serviam a Vichy, a mais fiel, digamos assim, a uma aliança com a Alemanha era a Marinha. A Marinha Francesa era menos simpática a romper com a Alemanha e era mais simpática à Alemanha. Não o suficiente para aderir à guerra, né? Ou seja, ceder seus navios alemães, mas o suficiente para não querer levar, por exemplo, esses navios para entregá-los aos britânicos ou aos americanos. Então, por coincidência, uma outra coisa que ajudou foi que estava ali em Argel um altamente graduado oficial da Marinha Francesa, o almirante Darlan. O filho dele, muito doente, estava lá em Argel e ele fora acompanhar o filho doente, não sei se para fazer uma cirurgia, não me recordo agora, mas ele ficara lá mais do que o previsto para acompanhar o filho, não fora algo planejado por ele e muito menos pelos aliados, né? E o Darlan é uma figura que, ao mesmo tempo, anglofóbica, não gostava dos ingleses, né? Foram um dos primeiros que, entre maio e junho, né, de 1940, disseram assim, rapaz, vamos perder essa guerra, vamos logo assinar aqui o armistício e vida que vida. Ou seja, foi um dos primeiros entreguistas, digamos assim, né? Um dos primeiros que quis abdicar da luta
e forçou, digamos assim, uma situação para a rendição da França à Alemanha. Então, é uma figura de uma certa vergonha. E era um oficial de alta patente, oficial de mais alta patente em todo o norte da África, né? Um oficial francês de mais alta patente. Na hora que ele estava lá, todos os demais obedeciam a ele. Na hora que ele viu o tamanho da força anglo-americana que entrou ali, e viu que em alguns locais, notadamente em Argel e Orã, a resistência foi muito baixa, e as ordens dele de resistir eram seguidas de forma muito claudicante, né? Repito, só houve alguma resistência no Marrocos, houve alguma ação militar que durou alguns dias, mas também não foi nada de espetacular. Houveram navios franceses afundados nos portos, mas ação pesada em terra de soldados franceses lutando ativamente contra os americanos, houve no Marrocos, praticamente não houve na Argélia, e o que houve durou poucos dias. A operação, repito, foi de 8 a 16 de novembro, foram pouquíssimos dias. Então, na hora que Darlan percebeu que a rapaziada não estava com esse ânimo todo, alguns oficiais estavam indecisos e outros já estavam aderindo para o outro lado, aí ele disse, opa, Yankees, né? Come here, né? Go home, né? Come here, né? Venham para cá, vamos conversar. Então, Darlan, de repente, né, se torna a figura que os americanos precisavam, americanos e britânicos precisavam, para ser a ponte deles com um certo nível de governança no norte da África. Porque, veja, chegar e tomar um país não é uma coisa tão complicada se esse país tiver uma infraestrutura militar pequena, que é o caso dos países do norte da África, que eram estruturas coloniais. Agora, você controlar aquilo, e eu estou falando de regiões imensas, com infraestrutura muito precária, você está falando de controlar portos, ferrovias, construir ferrovias e estradas, né? E transitar um monte de recursos que tinha que passar por ali para poder fazer com que o resto e a sequência da operação em direção à Tunísia caminhasse, exigir algum nível de cooperação local. Se não houver, seria muito mais difícil, muito mais demorado. Então, eles estavam loucos para achar um cara como o Darlan foi, opa, estamos aí, estamos juntos. Darlan, evidentemente, traiu, era tido como um traidor dos franceses livres desde 1940 e agora era um traidor de Vichy em 1942. Evidentemente, os dois lados passaram a não gostar dele. Né? A França livre desacreditou, De Gaulle fez um escândalo, a resistência francesa achou absurdo, a opinião pública americana e britânica também não gostou dessa coisa do Darlan ter se tornado um aliado de primeira hora, né? E foi algo muito polêmico, mas que durou um mês, porque um mês depois ele foi assassinado. Né? Em dezembro, o Darlan foi assassinado. Na hora que o Darlan foi assassinado, ele resolveu um problema, né? Porque ele criou um problema político, né? Embora tenha ajudado administrativamente os britânicos e os americanos, ele criou um baita problema político, né? E ele ser assassinado acabou ajudando. E no momento que ele foi assassinado, a situação já estava mais tranquila para os americanos e para os britânicos ali, né? E já era possível, digamos assim, utilizar melhor a figura do Giraud e, posteriormente, né, aí na Conferência de Casablanca, o De Gaulle, já como representante aí oficial da França Livre. Embora esse caráter oficial do De Gaulle como líder geral da França Livre nunca tenha sido, de fato, exercido ou consensuado até, sei lá, até a libertação de Paris, eu diria, até 1944. O De Gaulle não era uma figura tão unânime assim, né? Seja na França, seja fora da França. Os britânicos não gostavam muito dele, os americanos tinham uma certa antipatia, então não era uma figura fácil. Então a operação acabou sendo muito bem sucedida, perderam-se poucas vidas do lado francês e do lado americano, né? Pouca gente morreu. Os americanos aprenderam algumas coisas com aquela operação. Primeiro aprenderam que a guerra era difícil, os soldados deram uma tremida, né? Não foi uma experiência fácil para os soldados americanos. Eles aprenderam que desembarques navais eram muito complicados. Muitos desembarques deram errado. Não havia lanchas de desembarque em quantidade suficiente naquele momento para a invasão à Europa, ficou claro isso. E até a mecânica de utilização dessas lanchas de desembarque, seja para soldados, seja para equipamentos mais pesados, como tanques, por exemplo, teve que ser repensada para ser mais funcional, né? É algo que os americanos então, e os britânicos foram desenvolvendo. Primeiro ali, depois na Operação Husky, na Sicília, e um ano depois, no dia D, na Overlord, na Normandia. Né? Então, eu diria que a Operação Tocha, ela não foi apenas a estreia americana na guerra, mas ela foi um estágio dos americanos na guerra. Eles fizeram um estágio de como lutar uma guerra, um teatro que eles não conheciam, um continente que eles não tinham lutado ainda, lutando contra
um inimigo que, embora muito frágil, né, era um inimigo numa guerra que era nova para eles também. Né? Eles não tinham esse... 3 anos de guerra, de Segunda Guerra Mundial, era a estreia americana. Eles não conheciam nada do que estava acontecendo ali. Então, como fato novo, seja para a liderança do Eisenhower, seja para a liderança dos generais que estavam ali, outros oficiais que estavam ali, seja para o fôlego que os soldados iam ganhar, e seja para o know-how logístico de como entender como organizar uma invasão à praia, né, como organizar uma invasão pelo mar, foi um puto aprendizado para eles. Né? Um aprendizado que serviu para eles desenvolverem, digamos assim, uma capacidade que foi crescendo ao longo da guerra. Ao mesmo tempo que a força militar americana foi crescendo ao longo da guerra, a experiência também foi aumentando. O primeiro embate dos americanos com os alemães aconteceu mais ou menos um mês depois, algumas semanas depois da tocha. Né? Final de novembro, começo de dezembro, as primeiras forças que estavam mais próximas à Tunísia chegaram da Argélia, ou seja, o pessoal que desembarcou ali em Oran, ao centro, e em Argel, mais a leste, mais próximo da Tunísia, avançou em direção à Tunísia, né, para ali tentar fazer um cerco às forças italianas e germânicas que estavam fugindo da Líbia em direção à Tunísia. Por quê? Porque o Panzer Army África, né, do Rommel, havia sofrido uma grande derrota lá em El Alamein. Né? Então, havia um processo aí de fuga de alemães e italianos do norte da África. Então, a ideia era fazer uma mega pinça, né? Você fechar ali, né? Americanos e britânicos vindos da Argélia e britânicos vindo do Egito, Cirenaica, Líbia, e aí fechando na Tunísia, que era território francês. Só que o que aconteceu? Hitler, no começo de novembro, né, logo depois da tocha, um dia depois da tocha, a tocha começou dia 8, né, no dia 9 já, ele já orientou Foram 3 dias, né? A operação inteira é dita como 8 dias, né? De 8 a 16. Mas, na verdade, o combate só aconteceu nos 3 primeiros dias. Né? Do dia 12 em diante, é basicamente aí a articulação política para fazer o resto das forças desembarcarem sem resistência, e aí controle dos portos e controle, digamos assim, administrativo e logístico das operações. Então, as forças britânicas e americanas ali, que estavam na Argélia, partiram para a Tunísia, distância imensa, estradas ruins, né? A logística não favorecia em nada, mas foram em direção à Tunísia para tentar tomá-la, achando que os alemães, depois da derrota de El Alamein e a invasão ali, iam voltar para a Itália. Ledo engano. Um dia depois da tocha, dia 9, Hitler já deu uma ligada para o Kesselring, que era o comandante da Luftflotte, e era a ponte entre a Alemanha e a Itália no Teatro do Mediterrâneo, né? Era o comandante do Teatro do Mediterrâneo para a Alemanha, né? Embora o teatro fosse italiano, né? Era tido como teatro de controle italiano, mas o oficial sênior ali era o Kelsen. Ele disse, o que você tiver, mande para a Tunísia. E aí, o que você tiver de força, de soldados disponíveis, mande para a Tunísia. E aí, aos poucos, os alemães foram mandando recursos que eles tinham disponíveis ali, na Tunísia, desculpa, na Itália e na Sicília, para proteger a Tunísia, para fazer uma cabeça de ponte permanente na Tunísia. Ciano e Hitler se reuniram, se não me engano, dia 10, 11 de novembro, no norte da Itália, para decidir isso. Vamos manter a defesa da Tunísia, não vamos sair de lá, não vamos permitir que americanos e britânicos tomem a Tunísia, porque se tomarem a Tunísia, a Itália vai ficar desprotegida e vai ser um alvo fácil, né? E, na verdade, o que Hitler queria, provavelmente, era evitar que a Itália colapsasse. Porque na hora que houve a derrota em El Alamein, né, a popularidade da guerra na Itália, que já era baixa, né, foi para o chão. Né? E o comando de Mussolini sobre o país já começou a desmoronar. Então, ao contrário de Hitler, Mussolini não tinha um controle tão absoluto assim na Itália. Né? Havia, digamos assim, uma série de forças dentro do Partido Fascista Italiano, dentro do Conselho Fascista, ao qual Mussolini tinha que aquecer, né? Ou tinha que, pelo menos, se articular. A própria Marinha Italiana não tinha rédea marinha, não tinha muito apreço pelo Duce. Né? E, assim, a população privada de uma série de coisas, né? Com uma carestia violenta aí por conta da guerra, já estava mandando Mussolini para casa do chapéu. Então, Hitler queria evitar que a Itália colapsasse, porque se a Itália colapsasse, ele perderia 3 coisas, né? Ele perderia, digamos assim,
a defesa do sul da Europa, ele perderia um aliado importante, né? Embora a Itália tivesse, em alguns aspectos, mais atrapalhado do que ajudava a Alemanha na guerra, mas vamos lá, né? Se a Itália sai da guerra, ele perde um aliado. Depois, ele perde territórios, se a Itália for invadida, que podem ser usados pelos aliados, né? E aí a própria Itália, o próprio país, o povo vai se voltar contra a Alemanha, né? É mais uma força contra a Alemanha. E terceiro, ele perde, digamos assim, diversas divisões italianas que estão servindo junto dos alemães no sul da França, na Grécia, nos Balcãs, na Rússia, né? Então, não era interessante para ele perder. Então, embora a decisão de manter uma força ali na Tunísia possa parecer, em princípio, absurda, né? Porque já tinha sido derrotado, era muito mais prudente recuar e defender a Itália. Mas Hitler, para recuar, a gente sabe que era difícil, não gostava muito de recuar. Segundo, havia um temor que, em certa medida, era justificado de evitar que a Itália colapsasse. Embora eu acho que ele podia evitar isso aí dentro do território italiano, não precisasse gastar recursos na Tunísia. De fato, ao gastar esse recurso na Tunísia, ele foi fortalecendo a Tunísia. Rommel voltou, ou melhor, caminhou do Egito para a Cirenaica, da Cirenaica para a Líbia. Em janeiro, os britânicos tomaram a Líbia. Em fevereiro, ele entrou na Tunísia. E aí, em fevereiro, os alemães já tinham uma certa força na Tunísia, né? Uma força tanto composta por soldados italianos quanto por soldados alemães, que foi capaz de resistir durante vários meses aos britânicos americanos. Então, veja, os britânicos americanos desembarcaram aí na Operação Tocha cerca de 110 mil soldados no norte da África. Uns 85 a 90 mil eram americanos. Até maio de 43, muitos mais soldados americanos e britânicos, e aí soldados, tanques, canhões, aviões, né? Muito mais forças anglo-americanas em terra, no ar e no mar, chegaram ao norte da África. Então, a força aliada ali tornou-se imensa, tá certo? Ainda assim, os alemães só foram derrotados 5 meses depois. Na verdade, 6, né? Se você considerar que a tocha aconteceu em novembro, os alemães foram expulsos da Tunísia em maio. Então, na verdade, 7 meses depois... Maio de 44, maio não é de isso? 43. Maio de 43. De 43. Então, os americanos entraram, né, em novembro de 42, em Marrocos, na Argélia. Em maio de 43, 7 meses depois, é que eles conseguiram expulsar os alemães e italianos. Uma força substancial aí foi cerca de 50 soldados aí, entre italianos e alemães, mais ou menos metade italiana, metade alemã. O teatro de operações do norte da África foi de 40 a 43, não é isso? Setembro de 40 a maio de 43. Em maio de 43, o general von Arnim, que era o comandante das forças ítalo-germânicas no norte da África, se rende, né? E uma parte conseguiu voltar para a Itália, para a Sicília, no caso, e uma parte substancial, de cerca de 250 mil soldados, foram capturados pelos aliados. Foi uma grande vitória, no sentido de que você perdeu 250 mil soldados, você perdeu muita coisa, né? Em Stalingrado, o 6º Exército era uma força de mais ou menos 250 mil homens quando foi cercada na Operação Urano. Então, ali no norte da África, os alemães e italianos perderam forças equivalentes. A diferença é que a maior parte dessas forças eram italianas, né? As melhores tropas também já tivessem saído para a Sicília, né? E, na verdade, o que é uma grande derrota, uma grande vitória para os aliados no primeiro momento, na minha opinião, ela demonstra como americanos e britânicos tinham dificuldade de lutar contra alemães, né? Se você considerar a superioridade de recursos, né, no ar, no mar e em terra que eles tinham, eles terem levado 7 meses para derrotar os alemães é surpreendente. Porque, vamos lá, eles controlavam o mar. Em determinado momento, as forças na Tunísia não conseguiam mais receber recursos, não conseguiam mais receber suprimentos da Itália, porque o acesso era bloqueado, né? O canal ali entre a Sicília e a Tunísia estava bloqueado, né? No ar, a Luftwaffe tinha sido varrida, né? Era só a Força Aérea Britânica e a Força Aérea do Exército Americano que controlavam ali por cima. E em terra, a superioridade em homens e equipamentos era absurda. Era 10 para 1, 15 para 1, era uma coisa louca. Então, assim, os alemães eram um osso duro de roer demais. E olha que metade daquelas forças não era alemã, era italiana, né? Então,
Uhum. Esses soldados italianos e alemães lutaram muito duramente, né? E puseram perdas razoáveis para os aliados e consumiram 7 meses. Aí eu volto àquela colocação original, né? Historiadores americanos achando os britânicos medrosos e historiadores britânicos achando os americanos ingênuos, né? Os americanos queriam invadir a França, ali no final do verão, outono de 42, onde os alemães tinham uma condição muito melhor estabelecida, uma posição muito mais sólida, muito melhor, muito mais fácil de defender, muito mais próximo de suas bases, muito mais capacidade logística de organizar essa defesa, né? Então, imagina se eles tivessem, de fato, tentado invadir a França. Isso é um desastre, né? Então, o estágio no norte da África foi uma decisão correta. Os britânicos, nesse caso, estavam certos. Fez com que a guerra durasse mais tempo. Esse é um debate entre historiadores, né? A guerra poderia ter acabado mais cedo, se a invasão à Europa tivesse sido mais cedo, a invasão à França tivesse sido mais cedo. Talvez. Mas talvez também os aliados tivessem sofrido uma puta derrota, né? Então, esse é um debate que não é fácil, simples de ser vencido, mas, na minha opinião, os britânicos estavam certos disso, né? Mas você não vai ver esse tipo de opinião aí entre historiadores americanos de maneira muito corrente, não vai ver essa opinião em filmes americanos também. Manel, só para ter uma ideia, me recorda aí a invasão da Sicília, se deu quando? Foi logo depois? Julho, foi 2 meses depois da queda da Tunísia, né, em maio, foi feita a Operação Husky, né, que é a invasão à Sicília, né? O 8º Exército Britânico e o 7º Exército Americano, liderado pelo Patton, né, o britânico pelo Montgomery e o 7º pelo Patton, invadiram a Sicília, né, a bola lá da bota italiana, né, e também a duras penas conseguiram tomar a Sicília e alguns meses depois, em setembro, né, invadiu-se a Itália mesmo, né, a bota, né? Em setembro começou a invasão à Itália, aí o governo Mussolini caiu, e aí começou, digamos assim, a campanha na Itália, e um ano depois dessa invasão à Itália, os pracinhas brasileiros da FEB chegaram lá, né? Então, consequência da tocha, né? Controle do norte da África, controle do Mediterrâneo, invasão à Sicília, posteriormente invasão à Itália. Desenvolvimento dos americanos na guerra, né? Eles começaram a ter um desenvolvimento, uma formação, né? Vou usar a expressão estágio mais uma vez. Eles começaram a estagiar. Estágio, ali no norte da África, depois fizeram treininho ali na Sicília, né? Depois foram as pontes ali na Itália, e aí começaram a ser profissionais de verdade na França, né? Começaram a ser um exército, de fato, de responsa na França. O exército americano que vai lutar a guerra em 1944, na França, ele é um exército muito melhor treinado, equipado, preparado, muito melhor comandado do que aquele que estreou 2 anos antes no norte da África, né? O exército que estreou no norte da África era um exército quase que eu vou forçar um pouquinho aqui a barra. Era um exército quase que amador ainda, né? Ele tinha lideranças militares ainda inexperientes e tinha soldados muito inexperientes, tá? Mas, no final, felizmente, deu certo, os aliados ganharam. Ok. Manel, vamos ouvir aí se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, mas muito interessante, né? Então, há uma relação direta, né, entre as vitórias aí da Operação Tocha e a invasão da Itália, né? A visão da Sicília e da Itália, né? Sim. Alguém perguntou numa outra live, nossa, se seria inevitável tomar o norte da África para invadir a Itália. Veja, controlar o Mediterrâneo seria inevitável, né? Você tentar invadir a Itália sem ter o controle do Mediterrâneo seria muito arriscado, né? Você submeteria, digamos assim, a um nível de risco e de perdas grande. E, de uma maneira geral, britânicos e americanos lutaram a Segunda Guerra Mundial muito preocupados em não ter grandes perdas. A maneira como os americanos e os britânicos lutaram a guerra foi uma maneira que preservou muito as suas tropas, pelo menos ali na Europa, tá certo? Ao contrário do que aconteceu na União Soviética, né? Em que a vida humana valia muito pouco, né? E aí soldados alemães e russos morriam aos borbotões, né? Do lado ocidental da guerra, havia uma preocupação maior, pelo menos entre os aliados, de preservar mais a vida humana. De alguma maneira, eu entendo isso como uma consequência
do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? Isso aí, de alguma forma, influenciou o modelo mental, né? Para usar a expressão da moda aí, o mindset do negócio, certo? Então, isso aí de fato aconteceu. Mas perderam-se muitas vidas, morreram centenas de milhares de soldados. De fato. Mas se você vai para a frente russa, morreram milhões e milhões e milhões e milhões de soldados. Se você vai para a guerra na Ásia, né? Ali entre chineses e japoneses, a quantidade de pessoas que morreu foi uma coisa absurda, né? E mesmo na luta das ilhas do Pacífico, né? Morreram muitos soldados americanos, né? As baixas americanas foram pesadas, né? Se os americanos tivessem tentado invadir por terra o Japão, a conta mais modesta é de 1 milhão de soldados americanos mortos, né? Então, assim, pensava-se, se preocupava muito nisso e, na minha opinião, é uma preocupação correta. A Nós temos Mônica está 5 dizendo como minutos aí. conseguiram preservar vidas, né? Ok. Mônica, quando você consegue ter um controle militar por ar, por mar e por terra, você consegue exercer uma dominância tal sobre o seu adversário que você diminui o desgaste da sua força. Quanto mais forte você é em relação ao seu adversário, se você souber utilizar essa força, ou esse adversário recua, ou ele é mais rapidamente dominado. E você usa essa força para evitar consumir de uma vez só seus recursos. Curiosamente, os soviéticos tinham muitas forças na Guerra do Leste, mas não estavam muito preocupados com isso, não. Em boa parte das campanhas soviéticas, mesmo de 1943 a 1945, a tática principal era vai todo mundo para cima. Evidentemente, eu estou exagerando, né? Eu estou brincando aqui, brincando com uma coisa séria, né? Era basicamente, vai todo mundo para cima dos alemães. O pessoal de frente vai morrer, mas mata a maioria dos alemães, e o pessoal de trás ganha. Então, esse tipo de guerra sobre pressão contínua e ação militar incisiva, esse tipo de guerra de atrito muito violenta, era muito comum na frente oriental. Na frente ocidental, não, né? Se tentava o máximo possível desgastar o adversário para que as forças de infantaria tivessem o mínimo risco de sofrer grandes baixas. Não quer dizer que as pessoas não morriam, não. Morriam aos milhares. Mas o número de baixas foi muito menor do que em outras frentes. Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Nós estamos aí faltando pouco tempo para acabar. Eita, faltam 3 minutos. É bom a gente ir começando a encerrar, porque senão a gente pode perder a gravação da live. Né? Beleza. Então, acho pessoal. que a live foi legal. Então, pessoal, um abraço aí. Na quarta-feira, a live do Arthur, né, falando sobre o nazismo em Novo Hamburgo. No outro sábado, a gente ainda vai divulgar, né, Manel? Vamos pensar aí no novo tema. Isso. Vamos falar, a Mônica sugeriu que a gente falasse aí para frente sobre Dunkerque, que a gente pode pensar em falar, né, acrescentar. Okay. Vamos aí, né? A tendência, nosso público está sendo sempre muito bom, né? Ok, Manel, valeu, sua despedida aí. Obrigado, pessoal. Valeu aí pela presença na live aí. Participem, por favor, do grupo, né? Pela internet, pelo Facebook. Quem quiser participar pelo WhatsApp, por favor, está convidado, né? Todos bem-vindos. O grupo é um grupo muito aberto e muito receptivo a todos. E prestigia nossas lives. Valeu, Manel.